Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor. Pastor Willer Nunes aqui, uma vez mais, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Impartir o meu coração com o seu coração naquilo que o Espírito Santo tem ministrado para nós, a Igreja do Senhor, nesses dias. Nós estamos vivendo dias de turbulências, dias de muitas expectativas, mas sabe de uma coisa? A nossa confiança precisa estar posta no Senhor. Nós precisamos permanecer na mesma operosidade que o Espírito Santo, que o Senhor nos confiou. Eu separei um texto da palavra do Senhor tão importante, tão atual para os dias de hoje, para a igreja de hoje, carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em que Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos nós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de vós, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. É sobre essa palavra, sobre essa incumbência que o Senhor nos deu, sobre essa incumbência que o Senhor deixou para cada um de nós como igreja, de estabelecermos um modelo, um padrão do céu. Sabe, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos Tessalonicenses, constatando que aqueles irmãos de fato estavam cumprindo aquilo para o qual o Senhor os chamou, para que fossem estabelecidos como modelos do céu, como modelos do Senhor Jesus aqui na terra. Ou seja, a expressão no original de sermos modelos, no grego ela vai externar e vai nos remeter para o entendimento de reproduzir, multiplicar em nossa vida a vida do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios, no capítulo 1, esse texto, no capítulo 5, no versículo 1, esse texto tão importante que nos chama a atenção para essa incumbência, quando ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sabe de uma coisa? Você é amado do Senhor. Você faz parte da igreja do Senhor e você precisa entender algo. A igreja precisa de viver como o Senhor. A palavra do Senhor, ela nos confere essa capacidade, diferentemente do padrão e do interesse mundano. Cada um de nós precisamos trilhar um caminho, precisamos ter a palavra do Senhor como nossa bússola, como nossa regra de fé. Precisamos buscar atentamente ouvir a voz do Senhor a cada momento, a cada passo que nós damos, a cada passo que nós caminhamos, em todas as nossas decisões, em todas as nossas dúvidas. Nós precisamos ter o Senhor, precisamos ter Jesus como modelo de fé, como modelo de conduta de vida para cada um de nós. Sabe de uma coisa? Quando o escritor aos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, ele faz aquela declaração e ele diz: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis minhas testemunhas. Estabelecer um modelo do céu na terra, estabelecer um modelo do Senhor, um padrão do céu na terra, só vai ser possível quando nós formos cheios do Espírito Santo. Quando nós formos conduzidos pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo em todo o tempo nos conduzir, falar aos nossos ouvidos,
comunicar no seu espírito aquilo que Ele deseja para você e aquilo que Ele deseja fazer através de você, através da sua casa, através dos seus filhos. Nós temos vivido dias difíceis, mas a bem da verdade nós também temos uma fonte. O salmista vai dizer no Salmo 84, bendito o homem que confia no Senhor, pois ainda que passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Nesses dias, quais os mananciais você tem construído? Onde tem sido a sua fonte? Qual modelo você tem estabelecido para as gerações que virão depois de você? Nós temos repetido aqui na nossa congregação de fé que, se de fato a igreja do Senhor está esperando por um peso de glória, nós precisamos gerar músculos espirituais capazes de suportar a leve e momentânea tribulação. Músculos espirituais. Agora, o apóstolo São Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2 e no versículo 21, ele nos dá um ensino. Ele comunica conosco dizendo assim, porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Quais são os caminhos que o Senhor fez? Qual foi o caminho que o Senhor trilhou? Sabe, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2 e no versículo 5, nos chamando a obedecer o Senhor. Ele diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus, antes se esvaziou. E o texto vai seguir dizendo que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E como eu sempre tenho dito, para cada bênção existe uma incumbência. Também para a obediência existe uma incumbência. Ou seja, o resultado da obediência ao Senhor. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, do versículo 10 em diante, ele vai dizer, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Mas, irmãos, nós precisamos estar dispostos a seguir as pisadas, o mesmo caminho que ele trilhou um caminho de obediência, um caminho de entendermos que ele precisa ser aquele que aparece, que nós diminuamos. Há um cântico que todos nós conhecemos em que diz que ele cresça e que eu diminua. Essa precisa de ser uma realidade, uma verdade implícita na nossa mente e no nosso coração. O apóstolo Paulo, ele pondera algumas coisas na carta que ele escreve à igreja, aos Tessalonicenses. No capítulo 1, eu quero tomar a minha Bíblia aqui uma vez mais. No versículo 3, ele vai dizer algo que é importante para os dias de hoje. Ele diz, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Ou seja, a minha fé não é uma fé de palavras, a minha fé não é uma fé apenas de uma convicção, a minha fé ela precisa ser estabelecida a partir de uma operosidade. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus que se tornam ou que sejam estabelecidos como homens que são operacionais, que atuam a favor do reino do Senhor aqui na terra. Ele vai estabelecer alguns princípios. E no versículo 6, se no versículo 3 ele nos chama para sermos operacionais, no versículo 6 ele fala, com efeito, vos tornastes imitadores do nosso Senhor. Imitadores. Por onde nós passarmos, nos lugares onde nós estivermos, onde as nossas mãos forem levantadas, aonde a nossa voz for ouvida, aonde a planta dos nossos pés chegarem, nós precisamos tomar esse lugar por posse e estabelecer o governo do Senhor Jesus. Deus está te chamando para assumir as áreas de governo que Ele concedeu à sua vida. Nós precisamos orar,
Nós precisamos clamar, e esse é um tempo que mais do que nunca nós precisamos cumprir o que a palavra do Senhor nos ensina. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Ele vai ouvir do céu. E sabe qual que é o próximo passo? É nos dar uma missão, para que a nossa fé ela seja reconhecida pela operosidade. Ele vai dizer no versículo 7, se no versículo 3 volta a dizer, ele nos chama para uma fé com operosidade. No versículo ele nos chama e nos convoca para nos tornarmos imitadores do Senhor. E no versículo 7, ele nos chama para nos tornarmos o modelo do céu aqui na terra. Há um texto que o apóstolo Paulo escreve a esse filho na fé, a Timóteo. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12, ele vai dizer assim: Timóteo, meu filho, torna-te padrão. Torna-te padrão. E sabe, meu irmão, a palavra do Senhor ela é viva, ela se renova a cada dia, ela está tão atualizada que o Google não pode acompanhá-la. Essa palavra é para mim e para você. Torna-te padrão. Torna-te padrão daquilo que o Senhor fez na sua vida. Torna-te padrão entre os homens. Torna-te padrão entre os teus filhos. Estabeleça e promova a palavra profética que está sobre a sua vida. Promova a palavra profética que o Senhor liberou sobre você. Sabe por quê? A palavra profética, ela não está presa na pessoa em quem a recebeu. O Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida, Ele está se comprometendo com a sua geração. Talvez sejam dias difíceis, dias de buscarmos mais, dias de nos santificarmos mais, mas ainda assim, a palavra do Senhor continua empenhada sobre a sua vida. Torna-te padrão, torna-te modelo, torna-te um imitador do Senhor. Tem muita gente te observando. Eu quero encerrar trazendo a lume o texto de Hebreus capítulo 11, quando, a partir do versículo 30 em diante, ele vai mencionar a galeria dos heróis da fé. É tão interessante que ele começa falando que os heróis da fé ali mencionados venceram reinos, fecharam a boca de leões, tiveram seus mortos ressuscitados. E sabe, parece que do versículo 30, 33 em diante, parece que a tônica muda. Ele diz assim: foram perseguidos, morreram ao fio da espada, foram cerrados ao meio, viveram errantes pelos desertos, homens dos quais o mundo não era digno. Talvez você vai perguntar: mas pastor, não é a galeria dos heróis da fé? Sim, querido, o herói não é aquele que permanece vivo ou que morre. O herói é aquele que vai até o final, cumprindo aquilo para o qual o Senhor o chamou, seja vivo ou seja entregando a sua vida em favor do Evangelho. A palavra do Senhor nos garante: se com Ele morremos, também com Ele seremos ressuscitados. O primeiro versículo de Hebreus capítulo 12, ele vai dizer assim: portanto, também nós, visto que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, corramos. Também nós o quê? Também nós poderemos passar por tudo que o capítulo 11 mencionou na galeria dos heróis da fé. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela está completa, mas a história da igreja ainda está sendo construída. Portanto, eu tenho uma palavra para você. Na construção da história da igreja para esse tempo, torna-te padrão. Há uma fonte em quem você pode dessedentar a sua sede, alimentar a sua fome, matar a sua fome e ser suprido no Senhor, independente das circunstâncias que permeiam a sua vida. O Senhor está com você. E essa é a promessa: eu estarei convosco todos os dias da sua vida,
até a consumação dos séculos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de você, que ao ouvir essa palavra, você possa entender que o Senhor deseja que, apesar das circunstâncias, você viva os melhores dias da sua vida. Dias de glória, dias de milagre estão vindo em direção à sua casa. Em nome de Jesus, não corra, não fuja. O Senhor conta com você. Em nome de Jesus. Amém.